Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Meu nome é Edilúcio Farias, sou do grupo familiar Renascer e quero compartilhar com os irmãos uma porção da palavra que está lá em Mateus capítulo 12, verso 20, que diz o seguinte: Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Bem, meus irmãos, essa porção da palavra fala acerca de Jesus Cristo e o seu ministério aqui na terra. E eu quero meditar com os irmãos e ver quais são as verdades espirituais que esse texto diz, né, em relação à nossa vida. Então, vamos começar aqui. Não esmagará a cana quebrada. Qual que é o significado dessa porção da palavra aqui? Para que os irmãos possam entender, eu vou usar como ilustração uma plantação de trigo. Imagina os irmãos uma plantação de trigo e as pessoas passando por essa plantação de trigo e pisando no trigo. O que vai acontecer com o trigo? Ele vai quebrar e ele vai ficar no chão. Só que o trigo ele tem uma característica bem peculiar, que depois de algumas semanas esse trigo que estava caído, ele levanta novamente, né? A única forma desse trigo não levantar novamente é se você for lá e esmagar ele no local onde ele está quebrado. E o texto fala exatamente disso, que Jesus não esmagará a cana quebrada, né? Só que aqui o texto não está falando de trigo, está falando de quem? De pessoas, do ser humano. Então aqui está falando que Jesus não esmagará a cana quebrada, ou seja, que Jesus ele vai permitir que aquelas pessoas que caíram, elas levantem novamente. Esse é o significado dessa porção da palavra. Todo ser humano ele nasce caído por causa do pecado de Adão, o pecado original, né? Todo homem nasce com a natureza pecaminosa, né? A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo ser humano que nasce em pecado, nasce caído, Jesus veio há 2000 anos atrás, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e está sentado à destra do Pai. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, todo homem que nasceu caído, ele tem a oportunidade, crendo no sacrifício de Jesus Cristo, de ficar em pé novamente, de se levantar. É isso que o texto está falando. E aquelas pessoas que conheceram Jesus e por algum motivo caíram, eles também têm oportunidade de levantar novamente. Por quê? Porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado, né? E o restante do texto, depois aqui, ó, e não apagará o morrão que fumega. Qual que é o significado disso? É a mesma coisa do outro. Para os irmãos entenderem, imagine uma lamparina. E a lamparina, você coloca óleo nela, né? Antigamente, nas fazendas, quando não tinha energia elétrica, as pessoas usavam lamparina. Depois que o óleo acaba na lamparina, a lamparina que estava acesa, ela apaga, fica só uma brasinha e uma fumacinha fica saindo dessa brasinha. Isso aí que é o morrão que fumega, né? E o que as pessoas faziam? Eles iam lá e apagavam com o dedo esse morrão que fumega, né? O pavio da lamparina ficava uma brasinha, ficava saindo fumaça, ficava consumindo o pavio da lamparina, as pessoas iam lá e apagavam. As pessoas que moraram em fazenda antigamente lembram muito bem disso, né? E o texto está falando isso, que Jesus não vai apagar o morrão que fumega. Bem, meus irmãos, a lamparina, na verdade, somos nós. E a luz de Cristo que está na lamparina, na verdade, é a luz de Cristo em nós. E quando essa luz apaga, o que o texto está falando é que Jesus não vai apagar a lamparina. A esperança de ter novamente luz, Jesus não vai apagar. Ele vai ter misericórdia. Nós vamos ter a oportunidade de acender novamente em nós a luz de Cristo, né? Por quê? Porque Ele é misericordioso. Ele não vai apagar o morrão que fumega. Ele não vai apagar, porque Ele é misericordioso. Então, enquanto nós vivermos, nós teremos oportunidade de acender a luz de Cristo que está em nós, né? Todo ser humano nasce com aquela brasinha fumegando, que é o desejo, a ansiedade, a necessidade de adorar a Deus, de conhecer o único Deus verdadeiro. O ser humano ele nasceu para adorar a Deus. Essa chama, essa brasinha está dentro de todo ser humano. E Jesus permite que todo ser humano
tem a oportunidade de o fogo dele, a luz dele brilha em nós. É isso que o texto está falando. Então, Jesus, ele veio para salvar o homem, não para julgá-lo, não para condená-lo, desde que o homem aceite o sacrifício dele na cruz do Calvário. É para isso que ele veio, né? Lá em João 3,16 diz isso, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é necessário, meus queridos, que nós aceitemos o sacrifício dele na cruz. É para isso que ele veio ao mundo, para salvar a humanidade. Então ele vai permitir que todo aquele que nasceu caído ou que caiu durante a jornada levante novamente, né? E aquele que tem a luz, que deixou a luz de Cristo apagar nele, que ela acenda novamente. Ele vai permitir, enquanto houver vida, a esperança, né? Depois da morte vem o juízo. Então é necessário, meus queridos irmãos, que nós façamos a nossa decisão enquanto nós estivermos vivos aqui. Nós estamos vivendo um tempo assim de pandemia, de muita luta, de muita dificuldade, e não vamos deixar para tomar a nossa decisão depois. Vamos tomar logo, porque talvez amanhã nós não estejamos vivos, né? E o restante do texto diz o seguinte: até que faça triunfar o juízo. Qual que é o significado disso? Eu já até falei aqui um pouco. O juízo é o grande dia que Jesus voltar, quando ele vai julgar toda a humanidade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E nesse grande dia ele vai julgar todos os homens, todas as pessoas, né? Ou o dia que nós morrermos. Se eu morrer hoje, Jesus veio para mim. Então, o dia que todo homem morre, para ele é o juízo, porque depois da morte vem o juízo. Então, por isso nós temos que tomar a nossa decisão enquanto nós estamos vivos, porque depois da morte vem o juízo. Então, meus amados, essa porção da palavra que eu meditei com vocês, eu desejo que vocês recebam ela, que vocês meditem nela, pensem nela e tomem a decisão de vocês. Porque Jesus ele veio para o pecador, né? Assim como o médico veio para os doentes, Jesus veio para os pecadores e não para os justos. Só que a Bíblia fala que todo homem nasceu em pecado, todo homem não é justo. Então é necessário o sangue dele para nos purificar. Então, meus amados, eu desejo a vocês uma boa noite, né? Estou gravando esse vídeo de noite, que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém?